Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, capítulo 1, no verso de número 9. Eu queria parabenizar todas as mães, que o Senhor possa abençoá-la de maneira extremamente especial e que a graça do Eterno possa envolver a tua vida a cada dia e tudo quanto no teu coração alinhado com o propósito do Senhor, tornando-se realidade na sua vida, em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, verso de número 9, diz a palavra do Senhor, versículo várias vezes citado, mencionado, pregado, proclamado, decorado, profetizado. Josué, capítulo 1, verso número 9, diz: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Contextualizando, sem qualquer medo de incorrer em algum erro de expressão, interpretação da Bíblia, diria às mães nesta noite: não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajosa, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajosa. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Eu confesso que de todas as mensagens que eu prego durante um ano todo, e não são poucas, porque prego aqui, prego Monte Azul, quinta, domingo, para mim a mensagem sempre mais complexa para mim preparar é essa, relacionada ao Dia das Mães. É a mensagem que eu geralmente mais faço esboço, preparo várias mensagens para depois chegar a uma conclusão. Algumas mensagens, ela tem algumas conotações diferentes. Por exemplo, o Natal é uma mensagem, mas como o Natal é uma proclamação ampla do nascimento de Jesus, como as boas novas chegando ao mundo, apesar dos sentimentos diferentes que cada um tem na alma naquele momento, então eu proclamo e prego com mais tranquilidade. Quando se refere à mensagem Dia dos Pais, sempre eu tenho muito forte no coração já direcionar, apesar de usar alguns exemplos bíblicos e algumas referências, mas sempre já direcionando a Deus como Pai. Então, para mim, também fica um pouco mais tranquilo. Mas quando eu vou ministrar uma mensagem como essa, eu particularmente não me preocupo muito com os princípios de homilética, de hermenêutica sim, porque a interpretação da Bíblia, ela é necessária. Então, na realidade, fica uma mensagem mais de coração para coração. Por que complexidade em uma mensagem como essa? Porque os sentimentos são muito diversos e variados, dependendo da experiência de cada um nesse dia. Como a gente acompanha a vida de várias pessoas, com certeza hoje foi um dia para muitos de alegria, de celebração, para outros foi dia de nostalgia, para outros foi um dia de estar ali clamando, intercedendo que situações possam ser mudadas. Então, cada pessoa, dependendo da sua experiência, dependendo do seu sentimento, dependendo da sua vivência, dependendo como tem sido a jornada, ela tem um sentimento e uma expressão diferente nesse dia, por isso que torna complexa a mensagem. Na certeza que é o Espírito Santo quem ministra em cada vida, eu venho nesta noite mais de coração para coração, ministrar uma palavra sobre quando Deus usa referências de um amor que é um dos mais relevantes e impactantes na história das pessoas, ainda que nas relações interpessoais e familiares, infelizmente, corre-se o risco de falhar, e não são poucas vezes que hoje nós atendemos a pessoas ou acompanhamos situações na qual a referência, seja ela paterna ou materna, ficou muito distante daquilo que era o projeto e o propósito de Deus. Ainda assim, é impossível negar, quando Deus mostra na palavra várias experiências de uma característica
de uma guerreira batalhadora do dia a dia, muitas vezes no anonimato, não aparecendo em capas de revistas, não sendo colocada em lugares de destaque, tantas vezes nos bastidores, mas mulheres guerreiras, batalhadoras, vencedoras, cujo nome é mãe, ou cuja terminologia é mãe. Eu vejo, e interessante, que não só na Bíblia, mas na vida, no dia a dia, mulheres simples, mulheres tímidas, mulheres quietas, mulheres iletradas, se transformando em leoas, se transformando em pessoas que vão de encontro, buscando soluções, enfrentando barreiras e obstáculos, quando se diz respeito a intervir em relação a um filho ou uma filha. Também mulheres que tiveram oportunidade de estudo, pessoas que são esclarecidas, pessoas intelectuais, que da mesma forma o coração tem isso como forte, de ser um instrumento de bênção. Isso não tem a ver com classe social, não tem a ver com grau de intelectualidade, é inerente daquilo que Deus preparou, ainda que, infelizmente, por causa, muitas vezes, de deformações na alma e no coração, esses relacionamentos tantas vezes distorcidos. Quando você já leu, quem assistiu o filme Mãos Talentosas, que o Gold Jr. faz, que ele está interpretando o Ben Carson, e eu li também a biografia do Ben Carson, além de assistir o filme Mãos Talentosas, eu também já li a biografia do Ben Carson. Ben Carson, alguns anos na outra eleição, ele foi um dos presidenciáveis, depois não concorreu à presidência dos Estados Unidos. Mas o Ben Carson é um negro, neurocirurgião, que foi o primeiro médico do mundo a fazer uma cirurgia de separação de siameses, a qual os dois sobreviveram. E o Ben Carson, quando ele está estudando, ele era chamado de burro pelos alunos da classe. Ele é cristão, ele era chamado de burro, até que vai perceber que ele tinha uma dificuldade visual, precisava melhorar os óculos, ele não enxergava as letras da lousa. E é interessante que no testemunho dele, no filme aparece isso, mas tem um testemunho, que ele era um garoto violento, era um garoto que lidava com a ira. E num determinado momento, numa briga, ele dá uma facada num outro adolescente, só não causou um estrago maior, porque pegou na cinta, no cinto do adolescente. E quando ele vai para casa, ele clama a Deus, para Deus mudar a vida dele. Mas como vários homens e mulheres de Deus, quem estava por trás era uma mãe. A mãe do Ben Carson, quando eu leio a biografia dele, quando eu li a biografia, ou quando você vê o filme, ela é o fator determinante, uma mulher que extremamente simples e letrada, analfabeta, que ficou sozinha para criar os 2 filhos, e que não deixou entrar no coração, ali ser estigmatizada por uma vítima da vida. E ela o tempo todo, ela falava para os 2 filhos, vocês podem viver o melhor, vocês podem ser o melhor, vocês podem vencer na vida. E você vai ver na declaração dela. O que me chama a atenção, que ela era analfabeta, ela não sabia ler, ela não teve oportunidade de aprender a ler até em um determinado período da vida. E na instrução dos filhos, desde pequenos, inclusive do Ben Carson, a condição dela premiá-los era eles lerem livros. Se você ler tal livro e me fazer a resenha, o resumo, eu vou fazer isso. Então era a forma que ela o fazia, ela incentivava eles a estudar. E tem alguns momentos que no filme relata, e na biografia também, que ela não demonstrava para ele, Ben Carson, para o seu irmão, que ela era analfabeta. E ela pegava os textos olhando assim, ela não sabia ler. E algumas vezes ela incentivando, e eles eram realmente estudantes, os 2 estudantes. Tanto é que o Ben Carson se transformou nesse médico. E ela falava e mostrava, mas com uma sabedoria diferenciada.
Porque a vida, eu tenho aprendido, você também, que não basta e não adianta ser vítima da vida. Apesar de todas as dificuldades, quem escreve a nossa história somos nós, com a graça do Eterno. Depois a mãe do Ben Carson, ela vai estudar, ela aprende, ela se forma também. Mas nos períodos quando, em alguns momentos, o filho pergunta: mãe, o que está escrito aqui? Ela contornava a situação e ela foi a incentivadora dele ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele é um cristão. Você vai ver na Bíblia isso várias vezes, irmãos. Mulheres, nos aspectos diferentes, nas suas condições diferentes, vivendo e tendo que lidar com os contextos mais inusitados da vida, das imprevisibilidades da existência humana, e buscando força e vencendo no Senhor. Por isso, nessa noite, os sentimentos do coração, eles se diversificam muito para cada uma e para cada um de nós que estamos aqui. Porque se todos não são mães, mas sem sombra de dúvida, todos são filhos aqui. Se todos não têm a experiência de ser mães, com certeza todos nós que estamos aqui temos a experiência de ser filhos. Quando você olha na Bíblia, Eva é uma pessoa que sempre ela é mencionada por ter comido o fruto e ter entregue a Adão. Mas a Bíblia olha Eva como uma vencedora, alguém que precisou lidar com traumas, alguém que teve uma tragédia dentro de casa, onde um filho assassina o outro, e um vai embora para longe, e o outro se perde ali, que é Abel. Em Gênesis 4, 25, e Eva significa mãe dos viventes. Quando nasce Sete é o nome. Sete é o nome dos nomes dos filhos de Adão. Você vê ela celebrando ao Senhor, porque apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar da tragédia que ela precisou atravessar ou enfrentar, ela continua crendo. E você vai ver no capítulo 4, 25, que ela exalta a Deus, dando o nome de Sete. A característica de Deus lhe dar a oportunidade de seguir em frente, apesar das lutas. Quando eu vejo algumas, como representa hoje, tantas mulheres no mundo, que é Agar, mulheres que têm que criar os filhos sozinhas, que têm que fazer o papel do pai, da mãe, que têm que fazer o papel da provedora, nessa condição que nós vivemos hoje. Eu vejo Agar, alguém que ali foi gerado um filho, pai de Abraão, chamado Ismael, e depois, num clima tenso, ela é mandada embora de casa, simplesmente com um pouco de um pão e água, e chega um momento que acabou a provisão. Agar representa aquelas mulheres que têm que lutar na vida sozinhas, pelos seus filhos, e quando no momento de extrema dor na alma e no coração, não tendo mais o que fazer, ela coloca Ismael e vai se afastando para não ver aquela criança vir a óbito. É quando o anjo do Senhor aparece e diz: eu estou cuidando de vocês. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou cuidando de vocês. Eu vejo Joquebede, irmãos, eu fico impressionado. Joquebede é a mãe de Moisés, porque este amor, ele ultrapassa os limites das condições normais da vida, onde faz mulheres abrir mão de si mesma, para poder, em detrimento ou em benefício de ver um filho ou uma filha preservada, guardada. Nos dias de Joquebede, há um controle de natalidade monstruoso dos egípcios, porque a nação de Israel está dentro do Egito, são escravos, eles começam a crescer demais. Aí os egípcios chegam à conclusão: se continuar assim, eles vão se tornar maiores que nós, e aí daqui a pouco eles estão nos dominando. E eles entraram com controle de natalidade, de carnificina, de monstruosidade, na qual todos meninos que nasciam eram jogados e mortos. As meninas sobreviviam, porque elas diminuiriam os homens, haveria menos casamentos, e as meninas tinham a possibilidade de casar com os egípcios. Então eles fazem um controle de natalidade. Vários meninos foram jogados no rio Nilo. Vários meninos foram mortos, porque havia
ali imediatamente, quando sabia de uma mulher grávida, já havia ali ficar em cima para ver se o nascimento seria de um menino ou de uma menina. Sendo um menino, estava sentenciado à morte. Quando nasce Moisés, Joquebede vê que ele é um menino diferente. E Joquebede, ela corre o risco de colocar o pescoço na guilhotina, que usando uma terminologia, arriscando a própria vida para preservá-lo. Durante um período, ela esconde o menino. Mas chega um momento que não tem mais como escondê-lo. Chega um momento que não tem mais o que fazer. E aí aonde eu imagino com o coração apertado, com o coração sangrando, mas necessário. É quando você conhece o texto, na qual ela pega um cesto, ela betuma o cesto, bem betumado, coloca Moisés na água do rio Nilo, na margem, num lugar tranquilo, que não tinha perigo de ser arrastado para o meio, e ela solta a criança, onde tinha algumas mulheres egípcias, logo mais abaixo, na correnteza, se banhando, e ela pede para a filha, Miriam, acompanhar o cesto para ver se ele chegaria onde estavam aquelas mulheres egípcias. Por isso o nome Moisés, que ele significa tirado das águas. O nome Moisés significa tirado das águas. Quando o cesto chega, e a filha do faraó, a filha do filho do faraó, ela vê, ela pega a criança e ela traz para si. Rapidamente Miriam fala para ela: olha, você vai precisar de alguém para amamentá-lo. Você vai precisar de uma cuidadora. E eu conheço algumas das judias e uma judia que pode fazer isso. Ela falou: realmente eu vou precisar. E aquela mulher, que eu vejo nas entrelinhas da Bíblia, ela se apaixonou pela criança. Ela adotou a criança. Ela trouxe para como filho. E aí Miriam vai lá e chama quem para poder cuidar de Moisés? Joquebede. Mas sabe o que eu fico pensando, irmãos? Ela fez isso. Autoanulou para poder preservar a vida de Moisés. E quem cuidou dele foi a própria mãe. Só que sabe o que eu fico pensando? Isso não está registrado na Bíblia, mas eu fico aqui imaginando no meu coração, refletindo, porque quem ficou como mãe oficial foi a egípcia. Joquebede continuou cuidando dele, mas sem poder declarar: é meu filho. Sem poder expressar: é meu filho. Sem poder abraçar e beijar: é meu filho. Sem poder chegar para as pessoas, porque se tem uma coisa que orgulha pais e mãe, são os filhos. Se você quer comprar, eu aprendi uma coisa: para pais eu dou desconto de 99%. Ah, está chateado com você por causa do filho? Eu não relevo. Porque se tem uma coisa que tira do coração e faz a pessoa agir de formas diferentes, é filhos. Tanto é que, biblicamente, a Bíblia diz o seguinte: quem honra o filho, honra também o pai. Uma pessoa chega e fala para o teu filho, para a mãe, para o pai: oh, mas teu filho é educado, teu filho é uma benção, teu filho é lindo. Que lá, você explode por dentro, você falta explodir por dentro. Entende? Joquebede não teve essa oportunidade de dizer: ó, esse garoto lindo aqui é meu filho. Esse Moisés era uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Você vai ver na liderança dele uma pessoa muito inteligente. Ela não poderia falar como as mães, vai elaborando cada momento diferente da vida dos filhos. Isso estou falando em linhas gerais, porque muitas vezes isso pode não ser uma realidade na totalidade. Ela não poderia chegar e falar: olha o desenho que meu filho fez, olha a primeira palavra que ele aprendeu a falar, mamãe, papai. Ela não teve essa experiência. É a pessoa que ficou perto, mas sem poder declarar: é meu filho. Joquebede, ela no coração, ela guarda sentimentos, que é um dos mais difíceis de você guardar, é a expressão de amor, para poder preservar a vida dele. Eu vejo, é impressionante quando você vai olhando na Bíblia, Betseba, que é uma mulher marcada, porque ela é o pivô do relacionamento de Davi, na qual depois acontece a morte de Urias, e tem todo aquele contexto da Bíblia que você conhece, e naquele desafio, perde o primeiro filho ali logo no nascimento, que Davi clama e não é curada a criança, e depois chega Salomão.
Se você for ver a história de Betseba lutando por Salomão, é impressionante. As brigas que ela comprou e as guerras que ela enfrentou pelo filho Salomão. É impressionante. Eu olho na Bíblia que não tem isso, nem fator de característica de estilo de vida. Aquela pessoa é do bem, uma vida legal, ajustada, ela expressa amor por filhos. Aquela é uma vida tumultuada, complicada, uma vida marginalizada pela sociedade, ela não expressa amor, não tem isso. É inerente, independente desse contexto. Quando eu olho 1 Reis e 2 Crônicas, você conhece, boa parte conhece a história dos julgamentos mais relevante que tem na Bíblia, é o julgamento do rei Salomão, quando duas prostitutas têm filhos na mesma época, e as duas prostitutas dormindo, apenas as duas, num ambiente simples, e uma delas, à noite, ao virar, ela mata a criança sem qualquer intenção, asfixiada. Ela, percebendo isso, ela durante a noite, enquanto a mãe da criança viva está dormindo, ela vai e ela troca as crianças. Ela pega a criança morta e coloca no lugar, e pega a criança viva e traz para ela. Quando amanhece e a mãe acorda da criança viva, ela olha, mãe, você pode ver, ela sabe, é meu filho, esse não é meu filho, esse não é meu filho. E começa uma contenda entre as duas, para saber qual era a mãe verdadeira da criança que estava viva. Os advogados, juiz e promotor, não tem exame de DNA, não tem digitais, não tem marca da maternidade, não tem uma carteirinha com o pezinho da criança, não tem uma pulseira identificadora, não tem testemunha, não tem nada, não tem absolutamente nada. Apenas duas mulheres com as suas palavras dizendo, meu filho é o que está vivo, o que está morto é o filho da outra. E elas são levadas diante de Salomão. E diante daquela indefinição incógnita, que não há testemunhas, não tem provas, não tem DNA, não tem nada que pudesse respaldar para chegar a uma conclusão através de fatos objetivos e claros, Salomão falou, eu vou decidir isso agora. E traz uma espada, traz a espada, corta a criança no meio e dá metade para cada uma. Esse foi o julgamento do rei Salomão. Pega a espada, essa foi uma das sentenças mais inusitadas que pode haver. Traz a espada, corta a criança no meio e nós vamos acabar com essa briga, dá metade para uma, metade para outra. A mãe, que era verdadeira, é onde entra o sentimento. Ela diz, não faz isso. Deixa ele com ela. Porque quem ama, prefere ver inteiro com a outra do que partido consigo. A outra está na linha das pessoas que o coração deformou as relações e o respeito mútuo. Ela diz o seguinte no julgamento, nem meu, nem seu. Salomão percebeu todo o contexto. Para aquela que havia dito, olha, entregue a criança inteiro para outra, ou vivo para outra, ele falou, esta é a mãe verdadeira. E foi caracterizado, tanto na Bíblia como na história, ficou isso aí, perpetuou, como o julgamento do sábio rei Salomão, porque nas entranhas da alma, o que vem à tona, na realidade o que é o amor, de querer ver o melhor, ainda que isso possa doer, ainda que isso possa causar sofrimentos. No Velho Testamento tem as mães dos braços vazios que precisaram lidar. Uma delas é a mãe de Sansão. Sansão é um jovem forte, promissor, promessas de Deus, expectativas de vida, mas que de repente a sua idade cronológica foi atravessada. E foi um menino, foi instruído, consagrado a Deus, nazireu, mas na trajetória da vida, algo diferente aconteceu. Como eu fico pensando também na mãe de Estevão,
que foi o primeiro mártir do cristianismo, que morreu apedrejado por causa da proclamação do evangelho, e apesar de não haver nenhum registro, mas eu fico imaginando a mãe de Estevão, que precisou lidar com os desafios das mães de braços vazios, que precisaram seguir em frente, apesar das dores e das dificuldades que a vida lhe apresentou, que são inimagináveis. Você tem uma coisa que eu aprendi tempos no ministério, é que você nunca consegue mensurar a dor de uma pessoa. Você nunca consegue captar a dor de uma pessoa. Só a pessoa mesmo é que ela pode conseguir, ainda assim, com confuso coração, saber a intensidade daquela dor, porque qualquer outra pessoa. Eu já muitas vezes eu só falo, eu sei o que você está sentindo, quando a pessoa está passando uma experiência que eu passei. Aí eu falo, eu sei o que você está sentindo, porque eu já passei por aquilo. Quando eu não passei, eu só falo, eu imagino, eu não consigo mensurar, eu só imagino. Porque a dor de uma pessoa é ilusão nossa, que nós vamos conseguir medir a intensidade ou o que representa na vida daquela pessoa, a não ser ela mesma. Por isso já faz um bom tempo na minha mente, que eu já tirei do coração, inclusive como pastor, pregar sermão para alguém que está sofrendo. No máximo eu ouço, se tiver oportunidade, eu coloco algumas palavras que possam ser de refrigério, mas da graça do eterno, mas é a pessoa. Quando eu olho na Bíblia, você vai ver, no caso daquela mulher Ciro-Fenícia, que é uma mulher que, no caso, não faz parte da nação judia, aparece no Novo Testamento, e ela está com uma filha endemoniada. Irmãos, uma das piores coisas que existe é uma pessoa endemoniada. Não tem coisa pior do que uma pessoa endemoniada. Uma pessoa se contorcendo, balbucinando, falando um negócio meio esquisito. A Bíblia diz de uma mulher Ciro-Fenícia, que ela não faz parte, ela vem gritando atrás de Jesus. Tem questões que não são endemoniamento. Tem muito demônio que não é demônio. Tem muito demônio que é demônio. Quando eu sei que não é demônio, não todas as vezes. Algumas vezes, fatores psiquiátricos e demoníacos se confundem muito. São muito tênue essa linha. Mas quando não é demônio, que eu já peguei algumas vezes. Mas também não tenho intenção de ficar pegando, não. Quem gosta de libertação pode assumir esse ministério, que isso é uma coisa que para mim só faço por necessidade. Porque tem gente que gosta, né? Parece um demônio, não está. Não, se parecer... É impressionante. Parece que quando aparece, fala, tem que ir, né? Vamos lá. Mas falar que eu fico, nossa, que vontade hoje. Não. É demônio quando começa a fazer propaganda do endemoniado. Eu já sei que não é demônio. Esse homem é bom. Já peguei demônio e falou propaganda. Esse homem é bom, direito, trabalhador, mas eu vou destruir da vida. O demônio está falando propaganda do cara. O demônio está falando um marketing de um cara, um merchandising do cara. E não é demônio. Essa mulher esforçada, você vai falar, não é demônio. Isso, tem coisas que não é demônio. Tem coisas que é histeria, de verdade, acontece muito. Autossugestão, a pessoa está... Eu lembro que uma vez eu e meu cunhado fomos num lugar orar, estava em Monte Azul ainda, e a noiva tinha terminado com o noivo. E a noiva era bonita, e o noivo era... Não, pela fé, né? O noivo, você entendeu, né? Não precisa nem falar. O noivo já entendeu, e a noiva era bonita, e o noivo... E falaram, não vou guardar, falaram o nome até para preservar a identidade. Falaram, ele está endemoniado, está quebrando tudo em casa. Quebrando mesa, quebrando cama, quebrando tudo. Vai lá, eu e meu cunhado. E chegamos, e com muito custo, não tinha que tirar ele da casa, numa fazenda, não tinha onde colocar. Meu cunhado tinha uma Brasília, ó a estratégia melhor que podia usar. Colocamos dentro de uma Brasília para expulsar o demônio. Eu falei, vai virar essa Brasília aqui. Vai tombar essa Brasília, né? A Brasília mamona assassina vai. E falava em nome de Jesus, não tinha um reflexo, não tinha nada. Em nome de Jesus. Falei, por favor, o que eu vou falar agora, você nunca faça isso. Eu fiz uma vez só, que foi numa casa de acepção. Falei, esse cara não está demoniado, não. Esse cara deu histeria nele. Perdeu a namorada daquela, dá histeria mesmo. O cara ficou maluco. O cara queria quebrar tudo. E pulava dentro do carro, meu cunhado segurando, e pulava, e nada. E você falava, Jesus... Eu falei, ô Serginho, por favor, faz um negócio aqui. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, precisou de um negócio. Se não der certo, depois a gente pede perdão. Eu falei, segura ele bem forte, mas segura bem forte mesmo os braços dele.
Aí eu peguei, mas dei um tapa, nunca dei um tapa tão forte, eu nunca briguei ainda, nunca dei um tapa tão forte na cara de uma pessoa, nunca dei tapa na cara de ninguém. Então, ele, o que foi? Era histeria, o cara não estava demoniado. Aí voltou e disse, não faça isso, por favor, porque se a moda pega, pelo amor de Deus, até carteirinha de... Mas quando você vê uma cena, tem uma coisa que não é interessante. Lembro um dia que segunda-feira à noite, eu estou em casa, em Monte Azul, chega alguém e fala, ó, fulano, e o pastor que era vizinho da casa, falou chamar o pastor que era vizinho, ele não estava. Ele estava viajando, falei, bem segunda-feira, ele vai estar viajando, podia viajar tanto dia, o pastor Sebas, que é da comunidade, muito amigo meu lá em Monte Azul, falei, justo hoje vai estar viajando, a mulher dele falou, ô Carlinhos, você não pode vir aqui? Fulano está endemoniada, você não pode vir aqui? Eu falei, segunda-feira, 10, 11 horas da noite, sei lá que horário, eu falei, pô, moço, cadê o Sebas? Eu falei, está viajando, eu falei, justo hoje. Aí vai eu lá, olha que eu chego, aquela cena, uma pessoa famosa, muito conhecida, essa pessoa, inclusive na mídia, a pessoa no quintal, rolando igual cobra, a mãe desesperada, rolando no chão, e foi liberta, pois hoje está numa igreja evangélica cristã. São cenas assim que não tem, irmãos, tem uma cena mais triste, é essa. Então, mas um dia está eu, o pastor Robson, falando no velório em Monte Azul, e de repente falaram assim, ó, tem uma pessoa endemoniada lá no banheiro. Eu falei, no velório? No velório? Aí a pessoa chegou e falou assim, ô pastor Robson, fulano está endemoniada lá no banheiro. Ele falou assim, o pastor Robson, mas agora? Eu falei, ó, fazer o quê? Vai escolher que jeito esse demoniamento aí? Agora? Eu falei, Robson, você que vai falar no velório, vai lá que eu vou lá. Aí você chega no banheiro naquelas cenas. Então tem cenas, irmãos, como eu já relatei algumas aqui, onde eu estou em casa, só estou falando algumas experiências que também não tenho nenhum interesse em tê-las mais. De verdade, quem quiser essa unção pode exercer esse ministério. Chega um rapaz lá em casa, ligaram de novo, ó, fulano tá endemoniada, dá para ir lá? De novo, ainda bem que parou essa fase. Aí está um menino, dois marmanjos me encorajando, vamos pastor, vamos. A hora que eu chego na casa, sabe que casa simples, escura, uma penumbra, um corredorzinho escuro, cheio de árvores escuro, não tinha uma luz, não tinha nada. E eu estou olhando uma mulher morena, alta, assim, forte, sentada, cabelo black power, mas já estava despenteado aqui, esticado lá em cima, e com um porrete na mão a mulher. Aí, está entrando eu e os dois que estão indo assim, forte, firme, eles estão indo na frente, estou indo atrás. A hora que nós começamos a entrar no corredor, os dois pararam, falou, pastor, pode ir que nós estamos aqui orando os salmos. Eu pego o poente daquela orando os salmos, irmão. Pensei, não, pode ir que nós estamos aqui orando. Aí os dois grandão, orando os salmos lá. Aquele que habita as coisas. Eu falei, que a mulher que o porrete vai adiantar muito, ficar orando, ficar lendo isso daí. E a mulher ainda falando uns termos lá que falou, eu quero matar o Frajola. Eu falei, gente, isso deve ser algum demônio de criança aí, porque pegar o Frajola, porque eu vou descobrir que o Frajola era filho do marido dela. Mas que cena daquela assim, tétrica. Os dois corajosos, só foi me empurrando para uma casinha apertada, os cômodos apertados, os dois. Vai, pastor, vamos. Vai vir, foi só empurrando eu. A hora que eu falei, a hora que eu saí, falei, obrigado, vocês terem ajudado, viu? Muito obrigado. Apesar de dois, essa mulher tinha uma filha que nada segurava. Uma das cenas mais tristes que tem de verdade é quando um endemoniamento verdadeiro. E essa mulher está angustiada, porque não tem nada que resolve. Aí eu vejo, nesses momentos, irmãos, a mulher faz o que for necessário, uma mãe. Ela vai até Jesus, ela vai gritando, minha filha está endemoniada, minha filha está endemoniada, minha filha está endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não responde uma palavra, não está desprezando ela. Jesus está levando ela a perseverar e levar o nível de fé dela. E ela continua, está endemoniada. Os discípulos chegam e falam para Jesus, por favor, atende essa mulher. Está dando um escarcel aqui, daqui a pouco chega no jornal, TV, um tumulto aqui na porta. Jesus, por favor, Senhor, atende. Aí Jesus, primeiro não falou nada, não responde uma palavra, silêncio. Ela não desiste. Quando ela chega, Jesus fala assim para os discípulos, eu não fui enviado, senão à casa de Israel. Porque aquela mulher não era israelita, ela vinha da nação cananeia, o evangelho primeiro era para os judeus. Mas ele não está desprezando ela, aquela mulher está sendo elevada à fé.
E ela não para, irmãos, ela não para. Jesus falou isso, era para a pessoa dizendo, ela não fala. Ela continua, Senhor, me socorre, minha filha está endemoniada. Quando Jesus para e responde para ela, é aquele texto que ele fala, não é lícito pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Ela não estava chamando aquela mulher de cachorro, é claro. Ele estava usando uma terminologia que era uma conotação da nação em relação aos cananeus, que tinha essa forma. E aquela mulher, ela tem um nível de fé, de perseverança, que ela vai fazer o que for necessário para ver a filha liberta. E ela fala o seguinte para Jesus, eu sei, mas eu sei também que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aquela mulher falou o seguinte para Jesus, Senhor, a migalha da tua bênção é maior do que o meu problema. A migalha da tua bênção é maior do que a minha luta. Um cisco cair da tua mesa é suficiente para libertar a minha filha daquele opressão demoníaca que está destruindo a vida dela. Jesus falou assim, vai, tua filha está liberta. Você é filha, você está sentada à mesa, você não come migalhas, você come do pão. E as experiências, elas são muito diferentes, dependendo da caminhada, como eu já falei, desde o início da trajetória. Mas há um Senhor que se importa com você, e com todos nós que estamos aqui nesta noite, de uma maneira extremamente diferenciada, o tempo todo. Vou concluir os exemplos, depois fazer a aplicação final da mensagem. Quando Jesus, na dor, tem 7 palavras que ele fala na cruz. Se você já ouviu algum sermão, as 7 palavras da cruz. Então Jesus está assim, uma cara já assim desfigurado. A Bíblia diz em Isaías que não havia beleza alguma para que o desejássemos, porque na cruz ele está desfigurado, machucado, ferido, está sangrando, está com infecção pelo corpo, dor latejante na cabeça, coroa de espinho apertando, zombaria, escárnio, vitupério, opróbrio, ridicularizado, aquele estado de uma pessoa que não sobrou nada na cruz, por amor a mim e por amor a você, por causa dos nossos pecados. E entre as 7 palavras da cruz, uma das que ele fala é relacionada à mãe, porque Maria está ali ao pé da cruz chorando e sofrendo. E ele fala para Maria e para o apóstolo João. Ele fala para ela, de agora em diante, olha ali o teu filho. Está se referindo que João estaria sendo o filho que cuidaria dela. E ele fala para João, olha a sua mãe, que João seria aquele que cuidaria dela. Naquele momento, que depois ele vai ressuscitar, ser assunto ao céu, enviar o Espírito Santo, ele fala, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu quero dizer para você nesta noite, algumas questões para nós encerrarmos. Sua vida é especial. Jamais desista daquilo que é o projeto, o propósito do Senhor. O Senhor é teu amigo e eu continuo crendo. Mães de joelhos, filhos em pé. Eu quero falar uma questão aqui que ela pode soar como heresia para alguns, mas eu tenho tranquilidade para respeitar a tua forma de pensar e eu também tenho a minha, com certeza. A Bíblia toda sempre é referência, eu não estou colocando aqui característica divina de masculinidade ou feminilidade, porque isso é uma característica, mas você vai ver na Bíblia várias vezes, no Novo Testamento, o termo que se usa a Deus é pai, até porque é uma característica do contexto que está escrito, da forma, da expressão, da referência, até a oração que Jesus ensinou, Pai nosso que estais no céu. Isso é fato, ok? Deus é pai. Quando as pessoas falam, Deus é pai, mas para mim, e aqui pode soar como heresia para alguns, Deus é pai e mãe, para ser sincero. Na expressão do amor dele, Deus é pai e mãe. Deus é pai quando você está passando pelos vales e ele segura na tua mão e ele diz, eu estou com você, eu não vou deixar você sozinho ou sozinho, eu estou com você. Deus é pai quando o inimigo se levanta e ele diz, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Deus é pai. Deus é pai como teu amigo, como aquele companheiro, como aquele que enviou Jesus, aquele que está convosco todos os dias até a consolação do século. Mas Deus é a expressão de amor como mãe, quando você precisa de colo, quando vem as carências da vida que nada preenche e ninguém pode preenchê-las, quando fica lacunas no coração, quando precisa do afago, do abraço materno que faz a diferença, toda a diferença.
por relatos e testemunhos, Deus é a expressão de mãe. Deus é a expressão de mãe. O amor de mãe. É claro que você pode falar, pastor, está falando um negócio meio esquisito, vai confundir a cabeça das pessoas. Eu quero dizer que Deus continua sendo referência de pai. Mas na expressão dele, para mim, particularmente para a minha vida, Deus é pai e mãe. Nas expressões de amor, nas referências de cada característica necessária para mim. Você vai ver que nas condições normais, a mãe é aquela que está sempre mais atenta. A mãe o tempo todo. O pai também está, irmãos. O pai é presente, ele sofre, ele sente. E tem pais que são mais apegados aos filhos do que mães. Mais... Isso não estou discutindo todo esse assunto, mas naquela questão do cuidado o tempo todo, você vai ver quando nasce, a mãe está 24 horas sintonizada. A mãe está 24 horas sintonizada. Ainda que os homens estão participando cada vez mais, esses dias eu estava vendo o diálogo de dois pais com filhos pequenos. Dois pais com filhos pequenos, né? E os dois conversando, dialogando. A mãe, num suspiro diferente, ela já acorda. O homem, no começo, ele acorda. Primeiros dias ele acorda. Faz a mesma coisa. Vai passando o tempo, quem fica mais acordado é a mãe. Os dois estavam falando que um estava meio dormindo, e a mulher acordou, vai lá, pega a mamadeira, acho que era isso daí. Ele veio com a fralda, acordou dormindo, foi lá, pegou a fralda, falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu peguei errado. Aí o outro falando, nossa, no começo eu acordava de cada minuto, agora não acordo mais. Agora a mãe acorda o tempo todo. Outra coisa que eu vou falar para os pais, não entrem dividida com filhos, não entra. Homem, depois dos 40, ele começa a ficar mais melindroso, você sabe disso, né? Se não todos, uma boa parte. Ele começa a ficar mais melindroso, homem, depois dos 40. Ele fica mais dramático, ele fica mais dengoso. Aí ele quer disputar com o filho, o homem. Ah, mas, olha lá, ele pediu coque, você foi lá e buscou. Eu faz uma semana que eu estou pedindo, você não pega para mim. Não entra nessa dividida, você não vai ganhar nunca. Irmãos, eu vejo os caras falando para ele, eu falo, esquece, tira da cabeça. Não entra em dividida com o filho, não. Você fica lá, eu estou com vontade de comer um doce. Você começa a fazer uma campanha, dia 1º de janeiro. Fala, esse ano vai ser o ano que eu vou comer esse doce. 2018 vai ser esse ano que eu vou comer esse doce. Aí você começa uma campanha em casa. Vontade de comer esse doce, hein? Aí você põe um cartaz. Aí você tem vontade de comer esse doce. Aí você faz um marketing assim, de conscientização de necessidade. Esse doce é gostoso. Passa 6 meses, de repente sai o doce. Você falou, filho chega. Com vontade de comer um pudim, a noite está pronto. Noite está pronto. É verdade. O hábito está com vontade de comer um doce, aí chegou ontem à noite, está o doce lá pronto. Que bom. E vai você comer sem experimentar primeiro para você ver. O doce é desse tamanho. Você vai pegar, deixa pro nenê, viu? O nenê, aquele marmanjo de 50 anos, barbudo, cabeludo, pesando, tá? Deixa pro neném. Vai comer o último pedaço do doce que é do neném para você ver. Você vai comprar a maior briga da tua vida. Pega o último pedacinho do doce do neném para você ver o que vai acontecer. Eu falo para os marmanjos que o homem vai ficando cada vez mais dengoso, dramático e melindroso, cada vez mais. O homem, depois dos 40, vai ficando... Por isso que o homem em férias em casa, a mulher não aguenta. A mulher não aguenta o homem de férias em casa. Vai falar, ai meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa que ele pode voltar logo ao serviço, Senhor Deus. Abençoa, abre uma porta. E se ficar sem trabalhar, meu Deus, abençoa uma porta de serviço rápido, Deus. Porque o cara, é duro aguentar um homem em casa. É duro. Estou falando de experiência própria aqui. Tanto é que você vê a mulher, e isso é fato, mas é comprovado que a mulher tem uma capacidade de aguentar mais dor. O homem dá um resfriado, não sei se eu vou sobreviver. Vou dizer para os pais, para os homens, não entre dividida com filhos que você não vai ganhar uma. Já tira da cabeça isso. Para você não ficar sofrendo, para você não ficar remoendo, para você não ficar ali se martirizando, fica tranquilo já. Falar, é prioridade mesmo, vai chegar a minha vez. Mas eu quero dizer para todos e todos que estão aqui nesta noite, para as mães que estão aí batalhando nas suas várias experiências diferentes, ser forte e corajosa. O Senhor é contigo. Naquelas que precisaram seguir a vida de várias maneiras diferentes, ser forte e corajosa. O Senhor é contigo. Eu quero dizer também para aquelas que os filhos estão distantes do Evangelho, não desista, não desanime. Ser forte e corajosa. Eu quero dizer para aquelas que sofreram com a ingratidão dos filhos, que fez o tudo e a resposta foi totalmente diferente do que imaginava. Eu vou dizer uma coisa para ti, para as mulheres.
Não adianta ficar chorando na frente de filho, achando que vai comover eles. Não adianta. Eu cuidei de você desde pequenininho, sofria, limpava aquele negócio que ninguém aguentava, o cheiro aguentava. Não, ele olha para você assim, ó, se estiver na fase da rebeldia, ele olha para você assim, ó. Tire isso do coração, deixa Deus curar o teu coração, porque nem sempre, até que se caia e se conscientize, nem sempre essa avenida ou essa rua é de duas mãos. Muitas vezes ela vai, mas não volta. Então, que Deus possa guardar o coração daquelas que se sentiram a resposta da ingratidão da vida. Que, infelizmente, eu já vi filhos bater em mãe. Eu já vi filhos agredir mãe. Eu já vi filhos falar absurdos para mães. Eu já vi filhos falar coisas assim sem base. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu aprendi de coração. Não estou falando por tentar mostrar uma... Eu decidi no meu coração. Quem me criou foi minha avó. Que eu nunca ia falar uma palavra ríspida para ela. Que eu nunca ia falar uma palavra que eu a machucasse sem pensar. Eu decidi isso no meu coração. Eu decidi no meu coração. A Bíblia fala para você respeitar os mais velhos. E a Bíblia fala que quando você for repreender uma pessoa mais velha, porque na tua função você está estabelecido como gerente, você tem que fazer com mansidão, porque a Bíblia diz para não repreender o mais velho com asperidade, com aspereza. E dependendo do contexto, é bíblico isso. Eu tomei a decisão no meu coração que eu nunca iria, em relação ao meu pai, mesmo quando eu não concordasse, usar palavras que seriam palavras que machucariam. Eu poderia até discutir assuntos, mas de uma forma que eu tivesse graça para poder abordar o assunto. Eu quero dizer para as mães, não desista. Nesta noite eu quero declarar sobre a tua vida, que o Senhor possa trazer a resposta para o teu coração. Eu quero dizer para os filhos agora, alguém com experiência prática e de vida. Valorize enquanto você tem. Não deixe para materializar ou expressar gratidão depois. Mas eu amo, mas expresse, manifeste em ações práticas isso. Valorize, faz o que é necessário. Eu quero dizer também para os filhos que a referência de mãe foi um desastre, que não teve nenhuma característica do aconchego, da amiga, do abraço, do conselho, que infelizmente também acontece. Infelizmente eu atendo filhos que, para falar a verdade, dentro das relações normais ou naturais, eu tenho dificuldade de entender por que o sentimento de um amor tão natural, inerente da vida do ser humano, não se manifesta. E mães que, marcas da vida, escolhas e dificuldades, se transformam num desafio na vida dos filhos. Um desafio realmente dos filhos falar para mim, pastor, meu coração em relação à minha mãe. E vou dizer uma coisa para ti. Se essas feridas não forem curadas, elas começam a ser reproduzidas. Eu quero dizer para você que no teu coração possa haver a cura do eterno. Um Deus que tem cuidado de mim, de você de maneira diferenciada. E nesta noite você ouvir a palavra, ser forte e corajosa. No nome do Senhor Jesus. Que possa haver uma geração, e você na tua experiência, na tua vivência, possa o eterno ministrar na tua vida de uma maneira extremamente carinhosa, como é particularidade dele, em nome de Jesus.